Tapzinho vai já começar gravando, né? Então, bom dia a todas, a todos, que é o professor Bruno de Ataíde Prata, Departamento de Engenharia e Produção, da Universidade Federal do Ceará. E nessa aula aqui de Fundamentos da Economia, nós vamos falar do papel do Estado para o desenvolvimento econômico, tá certo? É uma questão muito importante, né? Hoje, na nossa aula do nosso calendário, seria a aula sobre a medição da riqueza de um país, e está intrinsecamente relacionado com esse assunto, né? É um assunto muito interessante, muito polêmico, porque existem diversas ideologias, diversas formas de enxergar o mundo, né? E eu vou falar aqui na minha perspectiva, eu tenho as minhas concepções, não são tão simples assim de serem compreendidas no primeiro momento, e eu sei que muitas coisas que eu vou falar aqui provavelmente vão de encontro e vão ao encontro do que muitas coisas que vocês pensam, tá certo? E depois da minha explanação, abrirei espaço para que vocês possam intervir, me questionar, me criticar, concordar, tá certo? É para isso que nós estamos aqui, tá bom? Para desenvolver uma análise crítica, dialética aí da realidade, tá certo? Então, o que acontece? Na minha humilde visão, o Estado é fundamental para o bem-estar social, né? Então, nenhuma das civilizações que nós temos conhecimento, ela se desenvolveu sem forte apoio estatal. Então, as civilizações, por exemplo, dos Incas, dos Astecas, a muralha da China, os impérios, né? Não estou falando de regimes de governo, são regimes democráticos ou ditatoriais, né? Então, todas as benfeitorias, as infraestruturas, os portos, os aeroportos, as rodovias, as ferrovias, as linhas de transmissão, as refinarias, e são questões que apenas o Estado, a indústria aeronáutica, a indústria aeroespacial, apenas o Estado ele pode prover, principalmente no início, na concepção daquela nação, daquele projeto de país, pode conceber isso. Porque a iniciativa privada, ela é baseada em outra lógica. Eu não vou aqui demonizar a iniciativa privada, tá certo? Queria deixar bem claro isso. Eu não estou dizendo aqui que a iniciativa privada não deve existir, né? Embora algumas pessoas achem que não deva, e outras pessoas acham que deve. Não, o âmbito daqui da minha discussão não é esse. O âmbito da minha discussão é falar que somente o Estado, para uma nação que queira ser soberana, ele pode prover as condições necessárias para o desenvolvimento da economia. Seja no âmbito do capitalismo, seja no âmbito do socialismo, seja do âmbito do que quer que seja, qualquer sistema aí que você queira, do feudalismo, ser um Estado, assim, é complicado. Porque a lógica privada ela é baseada no lucro. Não existe nada de mal nisso, tá certo? Em um primeiro momento, eu não estou contestando isso, tá bem? Mas, por se basear na lógica do lucro, a iniciativa privada, ela não vai desempenhar várias ações que são necessárias para o desenvolvimento econômico. O que é o desenvolvimento econômico? Uma perspectiva clássica que nós temos é que o desenvolvimento econômico é um tripé, onde nós temos o crescimento econômico, que é esse assunto que nós estamos vendo na aula de hoje, da riqueza que é gerada no país, da geração do produto interno bruto, né? Isso é riqueza, né? Isso é a riqueza que tem que ser gerada no país. E a iniciativa privada certamente contribui nesse sentido, né? Só que o objetivo dela, por ser o lucro, ela vai se preocupar meramente em aumentar essa riqueza. E o desenvolvimento econômico, por si só, não é a geração de riqueza. Os Estados Unidos são países que, na atual conjuntura, têm o maior produto interno bruto do mundo, e os Estados Unidos, na minha opinião, não são países desenvolvidos, né? Porque tem, alguns falam até 80 milhões de homeless nos Estados Unidos, pessoas que não têm um teto, né? Então, um país como esse não pode ser desenvolvido. É um país rico, é um país próspero, mas não é um país desenvolvido, porque o desenvolvimento econômico ele é um tripé, certo? Onde temos o crescimento econômico, o crescimento da riqueza, a inserção social, ou seja, a inserção das pessoas no mercado de trabalho, de tal sorte que elas tenham uma habitação digna, que elas tenham um trabalho digno, que elas tenham as condições necessárias para prover cultura, lazer, saúde, a constituição de uma família, tá certo? E tem a questão do equilíbrio ambiental. Sem essas três variáveis, um país não se desenvolve, tá certo? E as questões ambientais, por exemplo, na China, que é um país que tem um grande crescimento econômico, a China é um país que está tirando 950 milhões de pessoas da linha da pobreza, com o processo
nacional desenvolvimentista. A China de comunista não tem nada, né? Assim, é um engodo, assim, ou a má índole, ou uma grande falta de discernimento, classificar a China como país comunista. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim. Vou falar algumas palavras aqui, mercado, comunismo, e o pessoal já fica todo arrepiado. Eu estou falando, certo? Dá igual isso aí, né? Mas a questão ambiental na China está um pouco complicada, porque o crescimento econômico que eles tiveram nas últimas 2 décadas não considerou muito essa variável. E agora eles estão reduzindo de uma forma absurda as emissões de particulados e aquela smog que tinha nas grandes cidades. Pequim tinha uma névoa cinzenta de poluição, e eles, assim, nos últimos 5 anos tem reduzido muito isso, né? Mas para você ser um país desenvolvido, né, tem que ter essas 3 questões, né? Crescimento, inserção e equilíbrio ambiental. E apenas o Estado ele pode garantir isso. Apenas o Estado pode garantir isso, porque o Estado ele não é baseado no lucro. O Estado é baseado nos princípios da equidade e da justiça. O Estado ele tem uma lógica que é diferente da lógica de mercado, né? Embora a economia neoclássica diga que por meio do egoísmo individual isso nos levaria à satisfação coletiva, que é a base do liberalismo econômico. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre a riqueza das nações, do Adam Smith, que é o livro básico do liberalismo, que eu não li ele todo, eu iniciei a leitura dele há alguns anos e parei. Como eu disse, eu iniciei a leitura do Capital de Marx, da Teoria do Juro da Moeda de Keynes e da Riqueza das Nações de Smith. Eu tenho que ler de todos os 3, que são os 3 grandes expoentes, para entender o que eles pensavam. Não podemos ler de terceiros, tá certo? Temos que ler da raiz, da base. Então, eu leio tudo, né? Não tenho fidelidades intelectuais com o seu ninguém, eu leio tudo, né? Aí eu, com a minha própria massa crítica cognitiva, eu digo, concordo com isso ou não concordo com isso. Se cair um raio na minha cabeça, que caia, né? Tá certo? E se eu pegando esses livros, são de domínio aberto, eu coloquei lá. Você sabe, qualquer livro de economia vai falar dessa famigerada mão invisível, né? E foi criado toda uma teorização sobre essa mão invisível. Mas você botar lá Ctrl F, mão invisível, ou Invisible Hand, você vai ver que só aparece no livro todo, que tem 1000 e tantas páginas, uma vez, dependendo, tem uns que tem 700, tem uns que tem 1000, né? Depende da edição do livro. Só aparece uma vez essa tal dessa mãe invisível, e ele fala no sentido, na minha humilde visão, acho que tem que pedir até para uma professora assim, de linguística para fazer essa interpretação de literatura, não sei. Ele está falando algo assim, como se fosse algo que, por naturalmente, como se levada por uma mãe invisível, criaram, inclusive ele está falando em favor do Estado, né? Uma coisa assim, grotesca. Que foi, essa teoria que disseram que o Smith criou, não criou, não. Então, inventaram uma coisa que o Smith não disse isso. Pelo menos no parágrafozinho que você bota lá, mãe invisível, ele está, inclusive o livro é riqueza das nações, ele está defendendo o Estado, né? Ele está falando riqueza das empresas, riqueza dos oligarcas, riqueza dos capitalistas, está falando riqueza das nações. Até no livro ele exalta o Estado. E na frase da mãe invisível ele está exaltando o Estado. E eu fico, poxa, ninguém fala nisso, cara. Como é que pode, né? Então é uma questão muito interessante, né? Apenas o Estado ele pode prover isso. O Estado é um elemento opressor, né? O Estado é um elemento opressor. O Estado ele faz uma coerção das liberdades individuais. Aí existe uma convergência entre as ideologias ultraliberais e as ideologias comunistas, né? Que eles defendem o fim do Estado, né? Os anarquistas, né? Que são contra o Estado, né? Então, é uma questão muito complexa aqui. Então, não vou falar dessas sociedades utópicas, né, em que o Estado não existe. O Estado poderia não existir numa situação utópica, onde toda a sociedade chegou a um grau de discernimento tão grande que seria dispensável aquele elemento de coerção, aquele elemento que, de certa forma, tem os seus ônus, né, para as pessoas, e você deixaria de ter aquele árbitro, né? Mas se você for pegar qualquer sistema complexo, ele precisa de controle. Então, se você pegar qualquer sistema feito pelo homem, qualquer sistema artificial, digamos assim, nenhum sistema artificial ele é autorregulável. Então, eu estou aqui na minha sala, tem um ar-condicionado aqui, ele tem um sensor que, de acordo com a temperatura, ele vai mudar o seu comportamento. É o controle, né? Se, digamos, uma pessoa mora lá perto do Shopping Del Passeio, quer vir aqui para o campus do PC, como é que ela chegaria aqui se não fosse o controle de tráfego?
se não tivesse interseções semaforizadas. Imagine se fosse tudo livre. A pessoa levaria 3 horas. Lembra quando deu aqueles apagões? Eu estava no PC uma vez que deu aquele apagão de energia elétrica. Tá com, acho que vocês não estudaram aqui, não. Está com 6, 7 anos. Cara, a cidade ficou totalmente apagada. Eu levei 2 horas para chegar na minha casa. Por quê? É o caos. Então, sistemas feitos. E eu podia citar vários exemplos na energia elétrica, na automação, na robótica. Exatamente. Sistemas feitos pelo homem precisam de controle. Né? Eu tenho a minha família. Eu vou chegar lá para meus filhos. Meu filho, faça o que você quiser. Você é livre para você. Ele não durava uma semana, tinha morrido, né? Então aí vem o pai opressor, né? Que vai ali impedir que o filho seja livre, né? Eu estou cuidando do meu filho, né? Esse negócio de opressor tá muito na moda, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, educação superior. Eu já fui professor de instituições privadas, como, por exemplo, a Unifor e outras. Então, fui professor do Instituto Federal, sou professor do UFC há 10 anos, tá certo? Então, a Unifor é uma instituição diferenciada, a Unifor é uma universidade, mas muitas dessas outras instituições não são, tá certo? Então, na educação superior, não existe paralelo, eu diria, aqui no estado do Ceará com a UFC, não existe, tá certo? Eu nunca trabalhei na UES, não posso falar com propriedade sobre a UES, mas a UF tem sido muito vilipendiada nos últimos anos, infelizmente caiu bastante. Quando eu era jovem, as pessoas assim, tinham dúvidas se fariam UES ou UFC, por exemplo, e hoje essa dúvida eu acho que não existe mais. Primeira prioridade é a UFC, para acho que quase todos os cursos, e não era assim antes, a UES sofreu muito, né? Mas a UFC ela não tem paralelo em relação às outras instituições num raio de milhares de quilômetros, e até outras instituições do Norte e Nordeste também. Por que isso ocorre, né? O Estado ele investe 0,9% do PIB em educação superior. Então, as universidades federais elas correspondem a 0,9% do PIB. E as universidades federais não dão lucro. Certo? Se as universidades federais dessem lucro, fossem feitas para prover o lucro, ela não seria como ela é. Ela seria como uma faculdade privada que tem aí na esquina da casa de cada um de nós. Então, a Universidade Federal do Ceará ela tem um impacto social imensurável, um retorno social que é difícil de ser monetarizado. Imagine o estado do Ceará, que é um estado rico, mas paupérrimo, sem a UFC. O que seria do estado do Ceará? Então, em primeiro lugar, a formação de pessoas de alta qualificação, pessoas que vão ser professoras e professores, que vão ser médicos, que vão ser odontologistas, que vão ser advogados, engenheiros, geólogos, geógrafos, historiadores, nas mais diversas competências, muitas delas que não existe mercado, como artes cênicas e plásticas, filosofia, sociologia, que não tem assim, uma demanda venal, digamos assim, mas o que seria da sociedade sem esses profissionais? Sem moldar o conhecimento das pessoas, o impacto dessas pessoas formadas no seio familiar, que vão transmitir mais cultura para os seus filhos, que vão transmitir para as gerações seguintes mais cultura, mais ensino, mais conhecimento, melhores condições de vida, de saneamento, de práticas de processo civilizatório. Essa questão mais basilar. Qual o impacto do UFC? Qual o impacto do UFC, digamos, nos empreendimentos que foram feitos aqui? Porto do Pecém foi o UFC que fez. Não fez, atuou incisivamente no Porto do Pecém. Atuou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, o pavimento complexo. Quem foi que dimensionou o pavimento? Foi o UFC. Quem foi que fez o sistema de controle de tráfego de área de Fortaleza? Aqueles semáforos automáticos. Todo mundo reclama, mas poderia ser muito pior. Quem foi que fez? Foi a UFC que fez. Foi o Centro de Tecnologia, departamento aqui de engenharia de transportes. Quem é que trabalha em todos os municípios na educação, na formação de professores? A Faculdade de Educação, a Escola de Agronomia, a contribuição que tem dado no semiárido, nos assentamentos, para os pequenos agricultores, para o desenvolvimento de melhores práticas agrícolas. E o hospital universitário, a maternidade escola. Então, eu poderia passar aqui a manhã toda dizendo exemplo. O primeiro doutorado em engenharia de pesca no país foi aqui na UFC, primeiro. A contribuição da UFC para a indústria pesqueira, tá certo? Então, assim, são questões que elas não podem ser monetarizadas de uma forma simples. Se isso aqui fosse privado, não iria ser assim, certo? Não existe o objetivo do lucro. O objetivo é formar pessoas para construir um país, tá certo? E só o Estado vai fazer isso. Iniciativa privada não vai fazer isso, não vai. Porque ela não vai ganhar dinheiro com isso. Não vai ganhar dinheiro com isso. Mesmo na Unifor, que é a universidade, no sentido estrito da palavra, é diferente.
É diferente. Vocês custam por cabeça, vou dar um valor aqui chutado, talvez 30 ou 50 mil reais por mês, nem sei. Vocês custam muito para o país. Eu me lembro que eu fazia escola técnica em 1996 e me disseram que cada aluno da escola técnica custava 8 mil reais por mês por cabeça em 96, certo? Então, se nós estendermos isso para 2021 com o valor presente, cara, quanto é que vocês não valem? E o impacto que vocês vão ter na sociedade? Isso não tem como mensurar. Então, o retorno social da universidade ele é imensurável, imensurável. E o Estado só vai sair dessa pobreza. E outra coisa que muita gente não fala, a UFC, se fosse um município, ela seria o 6º maior município do estado do Ceará. Ali, mais ou menos, da magnitude de Tauá, tá certo? Com a questão da população, de estudantes, de técnicos administrativos, de professores. Certo? Em termos de orçamento, a Universidade Federal do Ceará só perde para Fortaleza. O reitor da UFC tem um orçamento superior a 183 municípios. Até Maracanaú, que tem uma arrecadação altíssima por conta do polo industrial, a UFC, o reitor da UFC é como se fosse um prefeito, tá certo? A UFC contrata serviços de diversas formas. Muitos alunos aqui já me disseram que trabalham em empresas que desenvolvem software para a UFC, empresas que vendem equipamentos para a UFC, empresas que fazem manutenção da UFC, então a questão da água, da luz, da energia, dos suprimentos que a UFC contrata de papel, de tudo isso por meio de licitações, de pessoal. Então a UFC ela movimenta a economia do estado do Ceará, que é um estado paupérrimo. A UFC, a Unilab e a Universidade Federal do Cariri e os institutos federais, eles movimentam a economia. Então, não estou nem falando aqui na questão das pessoas que trabalham aqui, que recebem salários que muitas vezes são bem superiores à média do trabalhador brasileiro, que trabalha no regime privado, e que eles vão inserir esses dinheiro na economia, e isso vai ter um efeito multiplicador keynesiano no produto interno bruto. Né? Então, eu vi um dado recente, o pessoal ia fazer a PEC emergencial, que ia congelar o salário dos servidores públicos em 25%, né? Não sei se vocês viram, isso está com alguns meses já. Mas isso foi, inclusive, vetado pelo próprio Congresso, que é altamente, digamos, conservador em algumas práticas. Eu vou evitar algumas nomenclaturas aqui, porque isso iria definhar o PIB. O PIB ia baixar 1% se isso acontecer. Se você reduzir o salário dos servidores em 25%, isso foi um estudo que foi feito, inclusive foi esse trecho da lei que parece que foi vetado, a PEC, né? E reduziu o PIB em 1%. Né? Então, são os gastos governamentais, pessoal, que é um dos elementos que está lá no PIB, né, que faz a economia circular. São os gastos com obras, com suprimentos, as pessoas que recebem seus salários e vão investir. Investimento que eu estou falando não é Tamagotchi, mercado financeiro, estou falando investimento de comprar. Né, como nós vimos lá, infraestrutura, máquinas, equipamentos, casa, moradia, isso é investimento. Né? Quando eu falar investimento aqui, é isso, tá? Não é negócio de bolsa não, tá? Investimento é aquele lá do PIB lá. Sempre que eu falar investimento, não é o jogo lá, é investimento de verdade, certo? Então, essa é uma questão fundamental, certo? Então, só o Estado faria isso. Outro exemplo que eu vou dar aqui é o SUS, né? E outra coisa, o Brasil é o único país no mundo, tá certo, que tem universidade pública gratuita de qualidade, tá certo? Que em tese está aberta para 212 milhões de brasileiros. Não precisa pagar nada. Nenhum país do mundo é assim. Com salvas raras exceções, né, que eu não vou dizer aqui para não suscitar polêmica, né, mas salvo raríssimos, nem na China é assim, cara. Na Europa, tudo tem matrícula, Estados Unidos, a família se endivida para botar o filho na universidade a vida toda ali juntando, e mesmo as estados, tudo tem taxas anuais, taxa para tudo. Aqui você só paga a GRU, salvo engano, para fazer o Enem, e eu acho que tem pessoas que conseguem isenção. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, tá certo? Vocês podem procurar aí. Do jeito um país do tamanho do Brasil, com as suas características, não tem. Então, há o impacto disso para permitir que as pessoas tenham uma mudança na sua vida, uma ascensão social, uma transformação. A universidade não tem preço, né? Vamos citar aqui outros exemplos, tá certo? E eu estou afim mesmo de botar o dedo na ferida, porque o que eu falo aqui não aparece lá no horário nobre, tá? Petrobras, tá certo? A Petrobras, pessoal, ela não precisa dar lucro. Petrobras, ela serve para quê? Para prover energia para o povo brasileiro poder desempenhar suas atividades. Então, como a Petrobras indexa o preço da gasolina ao
preço do barril do petróleo e ao dólar, ela está atuando como se o Brasil não tivesse uma gota de petróleo aqui, ele fosse todo exportado. Quem pessoa em sã consciência faria uma política de preço assim irracional como essa? Não é falta de consciência, é má índole, tá certo? Então, o que acontece? A Petrobras foi feita por Getúlio Vargas como uma empresa estatal, tá certo? Que é para prover energia para que os empreendedores capitalistas tenham as suas empresas, os seus caminhões, as suas máquinas. E vou falar, tá certo? No final, eu passo a palavra para todos vocês, tá bem? Anote aí as suas dúvidas, tá certo? E no final é só vocês, eu não vou falar nada, tá bom? Foi feito exatamente com esse objetivo, para não dar lucro, para que lá no postozinho lá do interior tenha lá, Petrobras, aquilo não dá lucro, tá certo? Aquele posto lá no interiorzinho lá não dá lucro, certo? Não dá lucro. Então, o que acontece? A Petrobras tem sido massivamente atacada pelos meios de comunicação de massa, como se fosse uma empresa corrupta, como se fosse uma empresa ineficiente, como se ela desse prejuízo. Isso é uma grande mentira. A Petrobras, ela jamais pode dar prejuízo. Em 2013, eu fui para um congresso e eu vi um professores da PUC do Rio de Janeiro, em projetos com a Petrobras, que eles mostraram, eles têm estudos estatísticos para previsão de óleo bruto, produção de óleo bruto, certo? Para 250 anos. E na época, isso equivalia a um montante, salvo engano, de 2,13 trilhões de dólares. E isso nos dias atuais deve ser muito mais, porque o preço do barril oscilou muito agora, né? Então, o que acontece? É um capital, são ativos imensuráveis. Eu não estou falando do gás natural, eu não estou falando do xisto betuminoso, eu não estou falando da Petrobras como empresa de energia, eu não estou falando da Petrobras como empresa de refino. Todos os países desenvolvidos estão refinando o seu óleo bruto, e o Brasil está fazendo na contramão dos países desenvolvidos, que é o quê? Exportar commodity. Ninguém está fazendo isso. As grandes empresas privadas do setor petroleiro estão em declínio, elas tinham uma parcela muito grande no mercado e cada vez mais elas diminuem. Das 20 maiores empresas do petróleo, salvo engano, 15 ou 16 são estatais. E aquelas as 7 irmãs estão, uma delas foi assimilada, não vou citar aqui nomes, né? Estão em total declínio porque elas não têm condições de explorar os petróleos mais difíceis, né? O petróleo fácil do mundo, basicamente, já foi todo explorado. Agora entra, assim, eles pegaram de mão beijada aquilo ali, gratuitamente, né? Sugaram sem ter uma perspectiva de sustentabilidade. Vocês sabem melhor do que eu que um poço, se não for explorado corretamente, ele mingua muito mais prematuramente. E agora não conseguem mais, vão todas definhar. Somente as grandes estatais vão fazer isso, né? E isso é uma tendência mundial. O Brasil está indo diametralmente oposto a todas as tendências mundiais de exportar commodities, de não agregar valor no seu próprio território, tá certo? É uma questão, assim, irreal. Então, por que se diz que a Petrobras dá prejuízo? Um dos argumentos falaciosos, para não dizer danosos, né, à nossa população, é pegar a variação do preço do barril de petróleo, tá bom? E calcular com base no estoque de ativos que a Petrobras tem, como eu disse, para 250 anos, o que é conhecido agora, certo? Pode ser que provavelmente tem pressão aqui no Paracuru, tem muita coisa aí lá embaixo que a gente não sabe, né? Então, ela pega a variação do preço do barril, pega esse estoque que o Brasil tem de petróleo e calcula essa variação do preço como se fosse um prejuízo. Então, isso é uma ferramenta contábil desonesta para dizer que a empresa está dando prejuízo. A Petrobras é uma empresa impossível de dar prejuízo. A corrupção na Petrobras não corresponde nem a 3 ou 5%, mesmo o que foi feito, não quebra a companhia. A companhia nunca deixou de ter caixa positivo. A companhia tem caixas de dezenas de bilhões de dólares há muitos anos, mesmo com sendo feito tudo para sabotar a empresa, vendendo refinarias por preços aviltantes. A empresa é sabotada sistematicamente e ainda assim ela tem caixas de bilhões e bilhões de dólares. E a State Oil, na Noruega, que é uma empresa estatal, ela concede a todo cidadão norueguês uma caderneta de poupança quando ele nasce e deposita todos os anos dividendos da indústria petrolífera para cada cidadão norueguês. E não é um país que é marxista cultural, certo? É um país capitalista, né? É um país que não importa a cor do gato, desde que ele coma o rato, tá certo? Então, a Petrobras não dá prejuízo. Se alguém falar isso para vocês, ou essa pessoa está enganada com dados incorretos, basta vocês verem o site da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Né? Veja lá os estudos técnicos que eles têm com base nos dados reais,
foram publicados, tudo isso aí está disponível para a população, mas os âncoras dos telejornais só mostram ou o pessoal lá na UTI de Covid, ou aquele tubo saindo um monte de dinheiro, aquela vinheta daquele tubo saindo um monte de dinheiro, está bem 20 anos, né? Então, é uma imoralidade que tem sido feita com a Petrobras. A Petrobras é para nós estarmos com combustível a preço de custo para que o Brasil se desenvolva economicamente, para que os caminhoneiros possam reduzir os fretes, para que as máquinas possam operar com menores custos. Ainda com toda essa situação, o Brasil ainda consegue ser muito mais competitivo. Mesmo com tudo isso, eu tinha visto que o custo do diesel no Brasil era 60% assim, inferior ao da Alemanha. Olha aí, mesmo com tudo isso, com essa sabotagem sistematizada, somente a Petrobras estatal, que não vise o lucro, a Petrobras só não é para dar lucro. E mesmo sem dar lucro, ela tem caixa bilionária aí todos os anos. Né? A Petrobras não é para dar lucro para um punhado de acionistas. A Petrobras é para que todos nós vivamos bem, com gás de cozinha barato. As pessoas mais humildes, pessoal, sentem muito a variação no preço do gás. Talvez alguns de vocês sejam de classe média não sintam isso, né? De classe média média, ou até classe média baixa, mas esqueça que é pobre, pessoal. O preço do. Eu sei porque eu já vivenciei isso no meu passado. Hoje eu tenho uma vida boa, mas bem melhor do que eu tive, mas eu sei que o preço do gás não é brincadeira. Isso é um absurdo. A Petrobras podia até subsidiar ainda mais esse preço para as pessoas mais carentes. Isso não é feito. Só vai ser feito com a Petrobras estatal. Quem defende a privatização da Petrobras é contra o Brasil. Então, eu poderia me adentrar muito nesse tema e vou falar aqui de outro tema bem. Eu já vou passar a bola para vocês, tá? Outro tema aqui. Então, a Petrobras ela é inquebrável, pessoal. Inquebrável. Essa questão das privatizações, não sei se vocês sabem, né? Essa questão da corrupção. Né? A questão da corrupção é uma questão que é muito polêmica, porque quem é que não vai defender o combate à corrupção? É algo nobre, né? Então nós temos que defender o combate à corrupção e ser contra isso sempre, né? A corrupção deve ser, aquelas pessoas envolvidas na corrupção devem tomar as medidas cabíveis, né? No entanto, você não pode destruir uma indústria nacional, não pode destruir uma Petrobras por causa desse famigerado combate à corrupção. Já citei o exemplo aqui da Volkswagen, que é uma empresa estatal alemã extremamente corrupta, e não é por isso que a Angela Merkel vai desativar a Petrobras ou sucatear a Petrobras ou destruir. A Volkswagen, perdão, vai sucatear e destruir a Volkswagen. Não, ele vai punir as pessoas com medidas cabíveis, né? E a empresa estatal vai continuar, tá certo? Então, o que acontece? Na década de 90, teve o maior escândalo de corrupção, talvez, da história da humanidade. Não sei se vocês sabem disso, eu acho que vocês não eram nem nascidos, talvez, eu já... Enfim, eu era nascido, já era adulto, né? Que chama o Banestado, tá certo? O pessoal fala muito aí do mensalão, do petrolão, que foi algo, não estou dizendo que não existe, né? Estou dizendo isso. Mas se você pegar em termos de valores em dólares, se você indexar por dias atuais, eu tinha feito esse cálculo há alguns anos, tinha dado 700 vezes, tá certo? O Banestado era 700 mensalões. Não estou falando de 2 vezes, não, pessoal. Estou falando de 700. Eu diria até hoje, com o preço do dólar, talvez milhares de mensalões. Tá, milhares. Porque foram a grande farra das privatizações do Brasil, né? Foram feitos com títulos podres, que é algo que vocês podem procurar aí na internet. Se eu for falar sobre isso, eu tenho que passar a bola para vocês já já. Foi assim uma farra mesmo, o pessoal vendendo estatal a preço de Fusca, né? E foi assim uma coisa de louca. Talvez a maior corrupção que já existiu na história do Brasil foi o Banestado. Procurem na internet, vocês vão ver quem é que estava envolvido, as pessoas, algumas delas muito famosas aí, que estavam julgando esses processos. E não é de agora, não, pessoal. Isso aí é de 1998, tá certo? As privatizações do Brasil foram feitas mesmo para pilhar. Foi um saque do patrimônio do Brasil. E o povo brasileiro não teve nenhuma melhoria, nada, não recebeu nada, nada. Só fomos roubados com isso daí. Então, vou falar agora sobre a Eletrobras, tá certo? Que é outra empresa, pessoal, que não é para dar lucro, a Eletrobras. A Eletrobras serve para quê? Para que nós tenhamos energia elétrica, as pessoas mais pobres, as pessoas menos favorecidas, os empreendedores, os capitalistas tenham energia mais barata, que vai reduzir os seus custos de produção, vai melhorar o seu atendimento ao cliente, se tiver uma energia de qualidade, que não tenha quebra no serviço. A energia não é para dar lucro. A energia do Eletrobras estatal, ela não é, e a Eletrobras não é deficitária. A Eletrobras é uma empresa que, assim como a Petrobras, contribui muito com os impostos. Assim como a Petrobras, é uma empresa inquebrável, né? Porque não há como a Eletrobras quebrar.
A Itaipu foi um grande empreendimento que foi feito, um dos maiores empreendimentos da área do mundo, né, que mostra como o Brasil é um país grande, tem capacidade de engenharia, foi feito para se pagar no horizonte, acho que de 20 e poucos anos, e agora que a Itaipu está se pagando, vão querer privatizar tudo, doar tudo, um empreendimento estatal que levou décadas para ter o seu payback, o seu retorno, e agora que se pagou, tudo podia entrar como investimento na educação, na saúde, em todo lado. Aí vão doar. Aí, para que isso? Eu já disse o exemplo que eu estava agora na Espanha, que a energia elétrica é toda privatizada, então no meio do inverno, eles desligaram a cidade lá, que tinha 4.000 famílias, desligaram, disjuntou assim, fecharam a chave, deixaram todo mundo ao Deus dará, com frio, pessoas que dependem de equipamentos para sobreviver, pessoas que não têm acesso à internet no meio da pandemia, só desligou, disjuntou e tchau e benção. Não dá lucro, não está pagando, desliga. Então, é incompatível com qualquer processo civilizatório uma prática dessa natureza. E, infelizmente, as instituições privadas vão fazer isso, né? Então, a Eletrobras não pode ser privada, a Eletrobras tem que ser pública. Seja o país capitalista ou socialista, não me interessa, mas a Eletrobras é uma empresa que é impagável, né? Impagável. E o estado de Roraima hoje não tem acesso ao sistema de transmissão. Ele está na querosene do certo político aí, que eu não vou dizer o nome dele, que ganha tubos de dinheiro com isso, e é suprido pela hidrelétrica Simão Bolívar, na Venezuela. Se o Maduro desligar o disjuntor, a Roraima lá pro lampião. Como é que no século XXI o Brasil se defronta com uma situação como essa? A iniciativa privada não vai fazer isso, certo? Somente o Eletrobras estatal. Mas vamos passando aqui eu vou botar mesmo aqui dentro da ferida. Vou finalizar já. Então, o que tem? Tem a questão da previdência social. Então, aí o pessoal vem com esse discurso de que a previdência social ela é deficitária. Você vai dizer assim para sua mãe: mãe, o meu relacionamento com você é deficitário, mãe. Mãe, o meu relacionamento com você é superavitário, né? Pessoal, não é assim, pessoal. Nem tudo é para dar lucro. O sistema previdenciário não é para dar lucro. O sistema previdenciário é um sistema que é assim, você trabalha a sua vida toda, tá certo? Quando você compra esse daqui, ó, você está pagando imposto para se aposentar, né? Quando você compra, sei lá, essa canetinha aqui, você paga imposto para se aposentar. Eu, como eu já disse aqui, eu pago uma ruma de imposto, eu recebo às vezes menos do que eu recebo em termos líquidos, né? Pagando imposto, trabalhando. E aquelas pessoas que trabalharam a vida toda vão se aposentar. E nós que estamos trabalhando vamos sustentar essas pessoas que estão aposentadas, né? É assim que funciona o sistema, né? É um sistema que acho que é suíço ou alemão, baseado na solidariedade, e ele não quebra. Então, vem com a história de pirâmide, a pirâmide do Brasil, não sei o quê, a base, não sei o quê demográfico. Mas vários estudos já mostraram que isso é falacioso, mesmo não sendo um sistema que visa o lucro, a previdência social, ainda é superavitário, que é o termo incorreto, certo? Não é para ser superavitário nem deficitário. Mesmo que fosse entre as deficitárias, o Estado tem que arcar com isso daí, porque as pessoas têm que descansar. Na hora que é o momento que a pessoa mais precisa trabalhar a vida toda, aí vai viver com cortes. Tem países aí que estão cortando salários menos que os salários mínimos para seus pensionistas e aposentados. Então, quando alguém falar que o sistema previdenciário, não sei o quê, vai quebrar, não sei o quê, para os banqueiros realmente deve ser muito ruim, né? Que eles querem estar metendo a mão aí nesse dinheiro. Mas para nós, quem é que trabalha, quem é que não é rico, quem é que não quer se aposentar aqui? Não precisa responder, não. Alguém quer aqui ficar trabalhando até os 100 anos, alguém quer ficar se aposentar, ganhar R$ 300. Quem trabalha não vai querer isso. O Estado tem toda. Até que o sistema ele é sustentável. Tem tese de doutorado na FRJ, eu já vi. Tese de doutorado, a candidata mostrou lá. Não é assim. Aí o âncora não mostra isso, vai mostrar só ali INSS, farra, quebrando, servidores públicos, pessoal. A maior parte dos servidores públicos ganha. A maior parte ganha 5 a 10 mil reais. Quem ganha esses super salários aí é uma casta. Tem caras aí que ganham mais de 300 mil reais, né? Posso dizer aqui, não posso dizer aqui quem são, mas se fosse lá no Bloco 67, eu dizia, tem cara que ganha mais de 300 mil, cara. Aí esse pessoal é uma minoria, se você pegar 0,0,1%. Então, pessoas, seja na iniciativa pública, na iniciativa privada, nós temos que ter um sistema solidário, cidadão, que é sustentável, tá certo? E não é para dar lucro mesmo, não. É para que as pessoas usufruam dele. É para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Aí nós temos outro serviço fundamental que se chama Embraer, pessoal. Eu estava lá agora no meu pós-doutorado e eu falei para o meu supervisor lá, né? Disse, acho que do Brasil você só conhece o samba e o futebol, né? Ele disse, futebol, samba e a Embraer, cara. Eu fiquei sentindo também um choque. Como é? Embraer? Quem é que fala na Embraer aqui no Brasil? O cara lá na Espanha sabe da Embraer. A Embraer, pessoal, é uma das maiores empresas de aviação do mundo. Os aviões mais vendidos, tem 2 modelos de avião da Embraer, modelos que foram projetados no Brasil, foram desenvolvidos pelos engenheiros brasileiros, todos feitos no Brasil são da Embraer. Dos 2 que mais vendem no mundo são da Embraer. Os estadunidenses tomaram e levaram para lá um projeto nosso. A Embraer é uma empresa de tecnologia que é respeitada no mundo todo. Eu já voei no avião da Embraer fora do Brasil, isso dá uma sensação assim, de orgulho, tá certo? E é uma empresa que também nunca vai poder quebrar. A Embraer foi vendida a preço de banana, vendida a preço de um Fusca quebrado. Quando era um iate transatlântico, foi vendido com títulos podres, ou seja, o Brasil perdeu dinheiro para doar a Embraer, que a Embraer caiu muito, podia ser muito inferior àquela. Então, a Embraer nunca vai quebrar, porque o primeiro cliente da Embraer é a Força Aérea Brasileira, pessoal. É um país soberano, precisa de ter aviões para a questão de pulverização de água nos incêndios, aviões para levar suprimentos nos lugares mais ermos, e avião de defesa também. Não a gente está gastando bilhões para importar caça europeu, né? Aqueles escândalos aí recentes. Né? A gente faz o caça aqui brasileiro, não precisa. Inclusive, estava o projeto todo feito e o pessoal engavetou na década de 90, quando foi o desmanche da Embraer. Então, a Embraer, pessoal, é uma empresa inquebrável, uma empresa aqui na lógica de lucro extremamente superavitária, uma empresa sem paralelo no mundo, que faz a aviação civil, a aviação militar. E eu digo aqui, o Brasil está perdendo aqui as suas montadoras, tá certo? A FOR está indo embora aí. Tem uma planta aqui da Troller que a FOR comprou só para atrapalhar, a empresa até local, digamos assim. Tem uma planta na Bahia, tem planta em São Paulo. Por que o Estado não aproveita essas plantas e cria uma montadora nacional brasileira? Esses engenheiros, esses técnicos, esses operadores que estão trabalhando na FOR há décadas, eles não têm condição de fazer um carro brasileiro? Se o Brasil faz aviões 100% brasileiros, por que não pode fazer carros? E tinha vários carros brasileiros que sempre são assim. Os carros são rapidamente sabotados. Pessoal. Tiveram várias experiências aí, carros que não eram de combustíveis fósseis, o pessoal bloqueia mesmo. Não sei se vocês podem olhar na internet. Pô, como é que o Brasil faz aviões e não faz carro? Tá todo mundo doido. Anote o que eu estou dizendo, as montadoras vão todas sair daqui. Menos as francesas, que não tem planta de produção aqui, todas as outras têm na Argentina e no México, que está sendo mais vantajoso. Então, no começo, eles começam a mandar os carros feitos lá, e daqui a pouco tem a transição, como foi feito com a Ford. A Ford já tem carros, não vou citar os modelos aqui para não fazer propaganda, mas tem carro que era feito no Brasil, carro que era feito na Argentina. De repente, eles foram fazendo essa transição, todas as outras vão fazer isso, vocês vão ver que vão fazer. Aí o Brasil vai ficar como, né? Sem carro? Como é que o Brasil vai ficar sem uma montadora aqui, rapaz? E essa questão da cadeia das peças. Então, somente a Volkswagen é estatal, pessoal, sabe disso? A Renault é estatal. A Citroën é estatal. Estou dizendo que elas são empresas, têm capital misto, né? Como a Embraer hoje é uma empresa que é no joint venture, um esquema misto entre privado e agora ela vai ser desnacionalizada. Foi com a Boeing, voltou, né? Quem tinha que comprar a Boeing era a Embraer, não a Embraer adquirir a Boeing, né? A preço de banana e com prejuízo. Então, somente uma empresa sendo estatal ia prover desenvolvimento tecnológico para o Brasil, satélites, aviões, empregar engenheiras e engenheiros, muito mais do que ela tem feito, né? Não que para vender sapato tem que ser uma empresa estatal. Não que para vender ovo tem que ser uma empresa estatal. Não que para vender livro tem que ser uma empresa estatal. Não que para vender pão tem que ser uma empresa estatal. Não estou defendendo aqui o socialismo. Certo? Estou dizendo que setores estruturantes da atividade econômica, setores os quais são estratégicos para a soberania do país, setores que a iniciativa privada não se imiscui com esses objetivos nacionais, somente o Estado vai conseguir isso. Né? Somente o Estado vai prover um sistema previdenciário que seja bom para o povo, né? Não estou dizendo para os banqueiros. Somente o Estado vai ter uma empresa como a Petrobras, a Eletrobras ou a Embraer. Um país como o Brasil, com as suas dimensões continentais, nós não podemos, é impossível que não seja dessa natureza, né?
Tá certo? Então, eu ia até citar muitos outros exemplos aqui, mas como eu já acabei falando um pouco mais do que eu gostaria, eu vou agora me calar e passar a palavra para vocês. Se vocês quiserem que eu complemente ou responda perguntas, estou à disposição. A palavra é de vocês. O Ivo foi o primeiro a se inscrever aí, ele pode começar. Então, professor, eu concordo com o senhor essa parte de existem setores estratégicos em que as empresas estatais devem sim fazer a intervenção. Inclusive, considerando aquele que o pessoal fala, que talvez seja ainda a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Até eles que são extremamente capitalistas e tudo mais, eles têm a NASA, porque era um setor estratégico e eles precisavam de desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, e a NASA tem um papel fundamental nisso. Só que hoje você já tem empresas privadas entrando no mesmo setor. Então, eu acho que existe sim essa coisa do setor estratégico, mas eu acho que é muito temporário. É só até dar-se o prazo de se desenvolver e se baratear algumas tecnologias, e aí já o setor privado já poderia estar fazendo conta. Já poderia estar tomando conta de alguns setores. Eu só acho que, assim, existem setores que são imaculados, educação, saúde, esses aí não se mexem. Mas nesses outros, eu acho que há um prazo até onde as estatais fazem sentido, entendeu? O senhor falou muito aí de, tipo, a estatal não precisa dar lucro, só que quem paga a conta quando uma estatal não dá lucro, ou quando ela não gera caixa, ou alguma coisa do tipo, é o governo. E aí, isso gera um problema muito grande, porque aumenta muito os gastos do país, né? E aí você precisa ou pegar dívida fora, ou imprimir moeda, quando ultrapassa aquilo que é o teto de gasto e a gente começa a ter um déficit, não um superávit. Quando a gente começa a emitir dívida, a gente aumenta o risco do país, aí o risco do país aumentando, vem menos dólar para cá, e tendo menos dólar circulando na economia brasileira, o preço do dólar aumenta. O preço do dólar aumentando, a gente tem uma sensibilidade muito grande dos preços do próprio PCA aqui na economia, porque muitos desses preços são de produtos que dependem de algum commodity ou de alguma coisa que é indexada no dólar. Quando a gente imprime moeda, a gente tem o mesmo efeito inflacionário, por conta que a gente está aumentando a oferta monetária e esse aumento na oferta monetária acaba tornando os produtos mais caros. Então, eu acho que, assim, existe sim a necessidade de ter os serviços estatais, principalmente os serviços de saúde, educação, esses fundamentais. Mas, por exemplo, a Petrobras, eu acho que já passou do período em que era estratégico ter é uma opinião, mas eu acho que já passou do período em que era estratégico ter uma empresa como a Petrobras sendo estatal. Porque hoje eu acho que o setor privado consegue meios de ter esse mercado de maneira barata, entendeu? Eu acho que é comum para a maioria aqui, mas vocês abastecem o carro muito mais em impostos hoje da Shell, mas há um tempo atrás da Ipiranga, do que da Petrobras, por exemplo. Porque o preço na gasolina nos postos BR eram geralmente mais caros também. Por conta e a Shell e a Ipiranga, elas são duas empresas privadas. E a Petrobras é uma empresa estatal. Enfim. Só antes de passar a palavra para os outros colegas, só fazer um comentário, né? Serviços que não trariam esse lucro direto, né? Como, por exemplo, a saúde e a educação, são serviços que, de certa forma, seriam esse ônus que você está se referindo, né? Mas empresas como a Petrobras, a Eletrobras e, por exemplo, a Embraer, são empresas que elas não têm como dar prejuízo, certo? O que tem sido feito, né? Nesse sentido de criar essa imagem de ineficiência, criar essa imagem de ônus, né? Porque as empresas estão sendo sabotadas aí há décadas, né? Não tem como essas empresas, se a empresa petrolífera, por exemplo, vender combustível a preço de custo, tendo dinheiro em caixa, porque ela vai fazer as suas operações com outros países, né? Nós precisamos exportar petróleo grosso para a Nigéria e importar petróleo fino, por exemplo, tem as suas relações comerciais. Então, o Estado pode subsidiar, ainda tendo caixa, estando azul, digamos assim, no fluxo de caixa, né? Para que a gente vai privatizar isso, cara? Todas as empresas de setores essenciais, na Europa, na Inglaterra,
Vejo os casos do sistema ferroviário na Inglaterra, que foi privatizado na década de 90, o sistema foi acabado, as tarifas ficaram mais altas, eles não fazem manutenção da rede. Eu não falei aqui na Vale do Rio Doce, porque ia me adiantar muito, mas essa questão da Vale do Rio Doce, essas barragens rompendo, isso aí é a iniciativa privada que ela não tem, nem vezes, condições, como ela visa o lucro imediato, né? O Estado ele tem uma visão de longo prazo, né? Então, assim, esse tipo de empresa estratégica, até que o país precisa de petróleo. Se tiver uma guerra, se tiver uma pandemia, a gente vai depender dos outros, vai aumentar os nossos custos ainda mais com relação a esses quesitos que você falou aí, né? Então, questões assim, por exemplo, a Rússia ela produz petróleo de xisto betuminoso com custos, lá o xisto betuminoso deles é muito ruim, questões geológicas, custo de 50 vezes o barril tradicional, mas eles fazem por uma questão de soberania, se der alguma zebra, se fecharem todos os registros, nós temos aqui o nosso que é para se garantir, tá certo? Garantir, que estou dizendo, não é aquela gíria cearense, né? Garantir uma situação de suprimento, né? Um estoque de segurança, né? Então, setores estratégicos como esse, tem sentido você privatizar, porque eles são extremamente rentáveis, né? A Embraer exportando aviões, a Petrobras exportando produtos de alto valor agregado, por exemplo, para subsidiar que nós temos uma margem, pode até ter lucro pequeno, por exemplo, mas vendendo a preço de custo para o povo brasileiro, para reduzir os nossos custos, para que os nossos produtos se tornem ainda mais baratos e possam ser exportados. Etc. Essa questão aí da moeda que você falou, muito interessante e polêmica, mas vou passar aqui a palavra para o Arthur, tá bom? Arthur, a bola é sua. Obrigado, professor. Não, eu ia concordar tanto com coisas que o Ivo falou quanto com o senhor falou, porque assim, eu não vou entrar nem no mérito se a Petrobras deveria ser privatizada ou estatal ou não, porque eu acho que ainda é um setor estratégico e tudo. Agora, daí para realmente não ter necessidade de dar lucro, tem que lembrar que assim, pela legislação, né, quando uma estatal ela não dá lucro, o governo é obrigado a emitir dívida para. Porque, assim, se ela ficar eternamente dando prejuízo, ela pode quebrar. Mas eu não falo nem da questão da Petrobras, não, porque a Petrobras somente bateu, por exemplo, no último trimestre de 2020, bateu um lucro recorde, né? Mas daí para poder as empresas estatais poderem ficar no prejuízo é uma questão complicada. E o INSS, por exemplo, realmente, Previdência Social nem é feita, nem é correto que seja feito para ficar dando lucro, né? Mas também você tem que ter uma responsabilidade fiscal com o que é público do Brasil, porque no final quem paga a conta também é a gente, né? Se você for não se importar assim, vamos deixar a dívida ser maior do que o PIB, vamos deixar o prejuízo nas empresas públicas rolar o prejuízo, você tem que ter responsabilidade fiscal. E eu nem falo, o Ivo falou uma coisa certa, quando você não tem responsabilidade fiscal, a primeira coisa que acontece é fuga de dólar. E quando tem fuga de dólar, os investidores estrangeiros começam a retirar o capital do Brasil, o dólar dispara. Aí vamos dizer que você fecha o mercado. Vai fechar o mercado para não ter problema, tira o câmbio flutuante, fecha o mercado para não ter problema com isso daí de fuga de dólar, né? Na minha visão, isso não se torna tão sustentável. Então, não estou entrando no mérito assim, que não fique errado, se deve ser privatizado, se deve ser público. Eu acho que a saúde ela deve ser pública, e a saúde, sim, né? A saúde, a educação, essa segurança, tudo isso aí deve ser público. Mas no caso da Embraer, por exemplo, a Embraer, você falou que ela não dá prejuízo. Em 2019, não entra nem em 2020, 2020 foi um ano atípico. O setor aeroespacial, ele sempre foi um setor muito difícil, muito instável, porque muitas coisas neles, principalmente na questão do Brasil, muitas coisas são dolarizadas. Aí você tem a questão do desequilíbrio cambial. Mas você sempre foi um setor muito instável, um setor muito sazonal, que depende muito de questão de férias, de tudo, e 2020 foi um ano totalmente atípico, né? Não tem empresa aérea que conseguiu se dar muito bem em 2020, foi um ano muito difícil. Mas até 2019, antes da pandemia, a Embraer deu um prejuízo. Então, são setores que são muito complicados. Eu não, um que eu estou falando aqui que eu não acho que é assim, é inquebrável, ela não pode dar prejuízo à vontade, assim, eu acho isso um pouco complicado. O professor fala de não poder dar prejuízo, mas assim, realmente não dá prejuízo, porque o Estado cobre, né? E quando não, eles queimam caixa.
Mas aí eu concordo com o Arthur, tipo, se você está queimando caixa eternamente, uma hora teu caixa acaba. Aí uma hora o Estado tem que fazer. E às vezes a empresa não pode, mesmo tendo muito dinheiro em caixa, acho que a Petrobras tem 80 bilhões em caixa, mesmo tendo muito dinheiro em caixa, eu acho que é, é, é de certa forma irresponsável. Você, trimestre a trimestre, ou ano após ano, você está queimando caixa da empresa. Porque, é como eu falei, uma hora essa conta chega, entendeu? Uma hora essa conta chega e ela chega sempre para nós. A corda sempre ela arrebenta do lado mais fraco. E é isso. E também tem a questão que eu falei anteriormente. É muito mais comum, eu acho que no geral da turma, inclusive até o senhor, estarem abastecendo em postos Shell e há um pouco tempo atrás num posto Ipiranga, do que estar abastecendo num posto Petrobras. Por conta que o preço, mesmo a Petrobras sendo estatal e tudo mais, o preço das empresas privadas praticado no barril de gasolina está mais barato. Por conta que elas não precisam tá gerando um caixa absurdo para manter uma série de cargos políticos que tem lá dentro, por exemplo, e que aumentaram mais agora, porque o desgraçado do presidente pegou e começou a fazer acordo com o Centrão e mandou um bocado de gente lá para dentro da Petrobras, para dentro de outras estatais. Então, como as outras empresas não precisam pagando esses cargos políticos, elas acabam conseguindo praticar um preço melhor para o consumidor. E, assim, tem setores em que elas vão visar unicamente o lucro e aí não vão conseguir entregar o serviço de qualidade, como educação e saúde. É verdade. Mas no setor de petróleo, por exemplo, há uma concorrência tão grande que praticar o menor preço para elas é também vender mais. Entendeu? Então, eles buscam tecnologias para baratear o preço, para conseguir produzir, ter um lifting cost menor. Eu estava vendo que a PetroRio é uma empresa do setor petrolífero aqui brasileiro. Ela tem tipo um dos menores lift costs, do mercado mundial. Ela consegue extrair petróleo num preço muito barato. E ela é do setor privado. É tipo infinitas vezes mais barato do que a da Petrobras, por exemplo. Eu estava vendo isso há um ano atrás, mais ou menos. A PetroRio estava com $12 o lift cost por barril de petróleo. E, e a Petrobras estava tipo em $70. É, é, e aí isso só acontece porque a PetroRio é pressionada pelas outras empresas do setor. Como tem uma concorrência, ela é pressionada para isso e ela tem que desenvolver tecnologias para baratear o custo daquilo que ela vende e vender aquilo mais barato. Chega no consumidor final de maneira mais barata, até às vezes, do que a Petrobras. Tá muito interessante aqui o debate, né? Só uma questão assim de ordem, né? Temos que tomar um pouco cuidado aí com os adjetivos, né? Você apresentou um adjetivo um pouco pejorativo a alguém aí na sua explanação, tá, Ivo? Tomemos cuidado, tá certo? Porque hoje os dias são muito complicados, né? Tá bom? Assim, não estou cerceando a sua fala, nem estou dizendo que eu concordo com você, mas assim, só uma questão que a gente, né, a gente vê que... Você entendeu, né? Então, assim, é muito interessante que, assim, vocês falam algo assim, que vocês estão defendendo que as empresas estatais que são deficitárias, né, que é a educação, a saúde, isso aí não vai dar lucro, né? Não vai. Sejam mantidas estatais e as empresas que são superavitárias, que a Petrobras ela não dá prejuízo, não tem como, tá certo? Essa pessoa, essas questões que você está falando sobre as empresas privadas, né? As empresas privadas no setor petrolífero estão todas declinando, essas empresas aí que você citou, a questão da exploração dos poços mais fáceis, né? Essas empresas aí talvez no horizonte de alguns anos, se elas não comprarem a quase nada outras empresas aí como a nossa, né, não vão sumir do mapa, né? Então, a Petrobras, essas questões que você está falando de estar um preço na bomba diferente do outro, etc., são por relações a políticas de preços irracionais que a empresa tem tomado, são por relações aí à sabotagem contínua nos investimentos, nos ativos. Então, se vocês estudarem aí na literatura da área, feito por alguns profissionais, e verificarem no site da EPET, né, que tem muita negócio de estatizar tudo, né? Não, isso é uma questão, pode até ser, não vejo nenhum problema nisso, não. Aí você estaria defendendo aí o socialismo, né? Estou falando aqui do que os colegas estavam falando, né? Que eles estavam defendendo de certa forma, que empresas como que são
estratégicas, no sentido de soberania, que são superavitárias, não dão prejuízo. Não, a Embraer, acho que foi o Arthur que falou, ela não tem como dar prejuízo, cara. Porque a Embraer, desde o governo, que eu não vou dizer o nome do presidente, que está acabando, a Embraer, mesmo sendo sabotada aí deixa eu ver, 2021, há 31 anos, né, que ela vem sendo sabotada, ainda assim, rapaz, todos os países veem a Embraer com brilho, né? A Embraer caiu muito. Nós temos que ver coisas positivas e negativas, né? Por exemplo, do regime militar, né? Tem pessoas aí que fazem apologia ao AI-5, né, que é algo que eu acho que não é muito interessante, na minha humilde opinião. Mas coisas boas que a ditadura militar fez. A Embraer, cara. A Embraer foram os militares que criaram. E a Embraer, se não tivesse sido sabotada há tantos anos, a Embraer seria a maior empresa do mundo. Ela já quase o é, mesmo com todo esse sucateamento, com demissões, essa questão que acho que foi o Arthur que falou. A Embraer foi responsabilizada lá por um acidente, teve que pagar uma multa, tem essas coisas lá de. Mas mesmo assim, a multa é irrisória perto do lastro da empresa, não tem como. Veja o que os especialistas dizem. Eu tenho lido e ouvido especialistas falando sobre isso nos últimos meses, né? Tem me chamado a atenção. Então, são empresas estratégicas para a tecnologia do país, né? Então, empresas como essa, que são superavitárias, né? Não dão prejuízo, que são estratégicas para o país e que podem ser utilizadas, que esse era o escopo aqui da minha apresentação hoje, mostrar que esses tipos de empresas estatais, elas vão melhorar o país. Tá? A empresa aí, que eu não vou dizer o nome aí, é a forma de uma conchinha lá, ela está se lixando para o Brasil. Certo? Não tá. Se houver uma variação no preço do barril, se não for mais rentável, lá em, sei lá, no Crateus, lá do meu sogro, será que vai ter posto lá? E Roraima vai ficar no candeeiro. Então, são essas coisas que a Eletrobras não dá prejuízo, a Petrobras, a Embraer, são vitais, e só empresas como essas vão prover desenvolvimento econômico, porque elas não estão visando o lucro. Elas, ainda assim, conseguem ser, entre aspas, superavitárias, né? E melhorar a qualidade de vida da população. Esse era o cerne da minha questão, da minha apresentação hoje. Não necessariamente defender a estatização de tudo, né? Ou então que as empresas estatais que deem prejuízo, né, continuem sendo mantidas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que essas empresas estratégicas, aliás, temos que ver que empresas essas estatais que dão prejuízo, né? Tinha uma empresa estatal que foi a empresa de cinema, né? Antigamente, os filmes brasileiros eram feitos por estatal, né? Não sei se essa empresa aí dava prejuízo, né? Não sei. Aí a questão da cultura. A Petrobras, pessoal, ela investe na cultura, né? Esses filmes brasileiros todos são da Petrobras. A Petrobras, a vida toda, quando eu era criança, eu torcia pelo Flamengo, né? Quando eu era pequenininho, né? Que o Flamengo foi campeão, não é mais, agora é o esporte, né? O Flamengo tinha sido campeão lá naquele ano que hoje é o esporte, e eu fiquei louco pelo Flamengo, né? O Zico, o Renato Gaúcho era do Flamengo, e sempre foi a Petrobras que patrocinou o Flamengo. Então a Petrobras está presente em tudo, e se fosse uma empresa, não estaria, né? A cultura, o desporto. Esse bloco aqui que eu tô, pessoal, sabe quem foi que cada tijolo dele foi a Petrobras aqui. Nem um tijolo desse bloco foi a União, não. Foi todo a Petrobras. Né? Então, a conchinha nem ia fazer isso, pessoal. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, para desenvolver o país, setores estruturantes, né? Setores. Falei demais. Passa a bola aí para o Arthur. Professor, na verdade eu só queria concluir aquilo que eu tinha falado, porque eu não disse que as empresas que dão lucro deveriam ser privatizadas. As empresas estatais que dão lucro deveriam ser privatizadas. E assim, eu reconheço que a Petrobras, e a Petrobras, sim, foi o que eu falei no começo, na verdade. A Petrobras deu um lucro no quarto trimestre, que foi o maior lucro das empresas de capital aberto da história do Brasil. Então foi um lucro muito grande. Não cheguei a ver o balanço patrimonial da empresa, né, e o DRE, né, demonstração de resultado do exercício, para saber de onde é que veio esse lucro. Mas, assim, o que eu quis dizer não foi isso, não. É só que as empresas, as públicas também, essas empresas que eu digo não estão entrando nas áreas das garantias fundamentais, como saúde, educação e segurança, nem nada disso daí, não. Estou falando especificamente da Petrobras, da Eletrobras. Eu acredito que deve ser mantido, sim, uma responsabilidade fiscal. Não é porque é uma empresa estatal que ela não precisa ter responsabilidade fiscal, até porque, assim, vamos dizer que ela pode dar prejuízo à vontade para poder manter a gasolina
a preço de custo dos brasileiros. Então não tem problema se der prejuízo, se for para manter o diesel a preço de custo para os caminhoneiros. Na minha visão, né, assim, eu com certeza posso estar errado, se ela fizer isso, vamos dizer que a Petrobras chega a dar um prejuízo. Não estou dizendo que ela está dando prejuízo agora, mas se ela não tiver responsabilidade fiscal, nem a Petrobras nem a Eletrobras, como é que vai ser pagado esse prejuízo? A legislação diz que, como é uma empresa pública, a União vai ter que emitir dívida para isso. Aí o governo vai se endividar mais. Aí vamos dizer, e aí o que é que vai fazer para pagar essa dívida? Porque o dinheiro não é infinito, o dinheiro é escasso, né? É justamente o sentido de economia. A maneira como instituições, sociedades, as empresas, os governos lidam com situação de escassez. O dinheiro é escasso. Vai fazer o que com a dívida? Entendeu? Eu só falei que, assim, deve ser sempre mantido uma responsabilidade fiscal. A empresa que é um setor estratégico, é importante, a energia também é um setor estratégico, mas que a gente deve sempre olhar para tentar buscar uma eficiência, né? É legal você ver uma empresa estatal que tem a responsabilidade fiscal, que tem a responsabilidade de governança corporativa para manter a própria eficiência, né? Buscar ter indicações realmente técnicas e tudo, para a gente ter uma empresa que funcione. Eu estava até olhando aqui, e é claro isso, que a Petrobras, por exemplo, é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Talvez, acho que já chegou, inclusive, a ser a maior empresa em valor de mercado do petróleo no mundo inteiro. Isso é muito interessante, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que é necessário ter responsabilidade fiscal. Obrigado, Arthur, pelas excelentes colocações, como sempre, né? Você tem dado opiniões muito bem fundamentadas e de grande contribuição para a disciplina, como o Ivo, os demais... Opa, tem alguém que ainda está... Você quer falar de novo, Arthur? Sua mão está levantada? Não, eu esqueci de apertar o botão para tirar, professor. Tudo bem. Se algum, assim, as contribuições aqui foram muito interessantes, né? Inclusive, se vocês tivessem interesse, esse debate pode até se estender pelo fórum. Eu acho que seria algo interessante de nós aprofundarmos esse debate aqui. É muito interessante que a gente saia um pouco da caixa, saia da zona de conforto, escute opiniões uns dos outros, né? Aprendamos uns com os outros. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui é o suprassumo do conhecimento. Todos nós temos nossas vivências, nossos sentimentos, e todos nós temos o embasamento para nossas afirmações, tá bom? Agora eu queria escutar outras pessoas aí, ver se alguém mais quer participar. Aí temos mais, acho que até o momento, 8 pessoas que não falaram ainda. Alguém deseja se manifestar, opinar? Algumas pessoas falaram aqui pelo chat, acho que foi o Eduardo, né, que falou aqui, o negócio é estatizar tudo. Talvez, não sei, né? Alguém mais quer se manifestar, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 2,5, dou-lhe 3, né? Então, pessoal, vou aqui primeiro, vou encerrar aqui a gravação, tá bom?